Boa tarde, pessoal. Me chamo Jaelson. Venho através desse vídeo aqui trabalhar com vocês o conteúdo Filosofia da Ciência, Filosofia da Ciência e falseabilidade em cálculo. Bom, pessoal, coloquei aqui para vocês alguns aspectos, alguns pontos que a gente irá trabalhar. Temos aqui o que é ciência, né, que é o principal conhecimento sistemático, o achismo. Ciência utiliza de toda uma estrutura, mas por que tanta utilização da ciência nos dias de hoje? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui com o que é ciência. A ciência nada mais é que o estudo do conhecimento, ou seja, conhecimento sistemático vem do latim, que quer dizer estudar algo, estudar alguma coisa, ou seja, é aquela busca incessante por uma determinada coisa, por um determinado conhecimento, ok? A ciência ela difere muito do achismo. Por quê? O achismo ele não provém de uma estrutura, ou seja, não provém de algo que possa comprovar sua veracidade, se algo é verdade, sim ou não, se algo é verdadeiro, sim ou não. Diferente da ciência, ou seja, a ciência ela utiliza de várias estruturas até chegar a uma determinada resposta, até chegar a um determinado ponto exato, certo? Tá ok? Continuar. Coloquei aqui para vocês, a ciência utiliza de toda uma estrutura. Pessoal, que estrutura seria essa? A resposta para só obter uma resposta é a observação, a hipótese, e através dessa hipótese ele chegará a uma conclusão. Ou seja, toda essa estrutura aqui fará com que algo que esteja sendo estudado terá uma determinada resposta, se ela será válida ou não, se ela será verídica ou não. Tá ok? E aí temos a seguinte pergunta: mas por que a ciência hoje tem tamanha utilização na nossa atualidade? Por que a ciência é muito utilizada? Vou só trocar de lá aqui para ficar melhor para vocês. Por que a ciência é utilizada de hoje? Pessoal, se vocês pararem para observar, a ciência é muito utilizada porque é através dela que se encontram as respostas, ou seja, como eu acabei de falar, ela tem toda uma estrutura. Através dessa estrutura é avaliar várias coisas, e através dessas várias avaliações são dadas respostas. Só que nossos antepassados eles costumavam dar essas respostas através do misticismo e através de religiões, ou seja, por isso que hoje a ciência é muito utilizada, porque antes não tinha todo esse processo de utilização, não tinha toda essa estrutura, não tinha toda essa ciência ao qual temos hoje para buscar respostas, para buscar coisas válidas. Tá ok? A estrutura que a ciência utiliza. Bom, continuando, eu falei que nossos antepassados utilizavam a questão da misticidade, ou seja, de religiões, para estar dando algumas respostas. Só que um grande filósofo grego, conhecido como Basílio, resolveu retirar a questão do misticismo divino, ou seja, não retirar, mas sim estar utilizando a razão, está utilizando a razão de forma concreta, está utilizando a razão para estar dando determinadas razões, para estar dando determinadas respostas sobre alguns fenômenos. E o que seria a razão? O que é a razão? Bom, galera, o que é a razão? Pessoal, a razão é a busca incessante pelo saber. Só que, no entanto, ela se opõe às emoções e à religião. Por quê? Vou dar um exemplo aqui muito fácil, muito simples. Vamos supor que você tem um cara, ele é muito seu amigo, e esse cara ele faz alguma coisa errada, ou seja, você tem que ter toda uma estrutura para comprovar, para provar de todos os fatos e as provas que ele fez algo de errado. Ou seja, tem toda essa razão, você terá razão suficiente para provar a ele e a qualquer outra pessoa que ele estava errado. No entanto, por ser amigo dele, você vai tentar sair em defesa dele, desde ele estando errado. Ou seja, por isso que a razão, ela se opõe à emoção, porque ao invés de você trabalhar de forma racional, você já deixa o racional de lado e passa a trabalhar para a emoção, ou seja, por ser seu amigo, você passa a defender. E ela também se opõe à fé, porque a fé é algo que não pode ser provado e é algo exclusivamente e individualmente de uma determinada pessoa. Tá ok? Então, isso é a razão. E a razão ela se opõe a essas determinadas coisas: emoções, religião, ou seja, emoções e fé. Boa tarde.
Dando continuidade à aula de filosofia da ciência, agora nos aprofundando um pouco mais no filósofo Karl Popper e o critério de falseabilidade. Karl Popper foi um filósofo que nasceu em Viena, na Áustria, e que viveu de 1902 até 1994. Foi tão importante na história da filosofia que alguns autores consideram ele como o filósofo da ciência mais importante do século XX. E isso se dá por conta de sua obra A Lógica da Descoberta Científica, que foi publicada em 1934, quando ele ainda tinha apenas 32 anos. E nessa obra ele faz uma análise radical, e isso se dá por conta da sua obra A Lógica da Descoberta Científica, que foi publicada em 1934, quando ele ainda tinha apenas 32 anos, e é onde ele faz uma análise radical sobre o método científico e o progresso da ciência. Ele foi um crítico do positivismo, mais especificamente do neopositivismo da escola de Viena. Mais especificamente do neopositivismo da escola de Viena e do seu princípio de verificação. Em A Lógica da Descoberta Científica, quando Popper analisa o nosso modo de fazer ciência, ele descobre dois grandes erros no método científico. De acordo com o método científico, a ciência começa através da observação. Um cientista observa um determinado fato, e esse determinado fato ocorre rotineiramente, sempre do mesmo jeito, e aí ele coloca a sua teoria à prova, virando um conhecimento científico que é certo, seguro, verdadeiro e necessário, através do método indutivo, que é partir de fatos particulares para leis universais. Para Hume, nós não podemos produzir um conhecimento certo, seguro, necessário, verdadeiro e universal baseado apenas observando fatos particulares. Não é porque o Sol sempre nasceu que necessariamente ele vai nascer amanhã. Popper, então, vai concordar com Hume e vai dizer que que a indução não serve para produzir conhecimento científico. Aí nós temos aquele clássico exemplo do cisne branco. Não é porque eu sempre vejo cisnes brancos que necessariamente vão existir apenas os cisnes brancos. Pode ser que em um determinado local do planeta tenha um cisne preto e essa minha teoria então cai por terra. E o segundo grande problema do método científico, segundo Popper, é a ideia de que o método científico começa com a observação. Para Popper, isso também é falso. Para Popper, isso também é falso. E ele vai chamar isso de observantismo, o que, segundo ele, é um mito filosófico. Mas se a ciência não começa com a observação, então com o que ela começa? Para Popper, o problema científico, a pesquisa científica, começa a partir de problemas práticos e problemas teóricos. Os problemas práticos são aqueles problemas, um problema já existente, existem alguns problemas, só que ninguém se dispôs a estudá-los, a pesquisar sobre eles. E os problemas teóricos é quando nós temos uma teoria que se diz explicar determinados problemas da realidade, mas não está se dando conta de determinados. Então, os cientistas vão tentar, através dessas teorias, explicar essas nuances. Mas como a gente vai explicar? Através da imaginação. Nós vamos criar hipóteses
E essas hipóteses nós vamos explicar através da experiência. Nós vamos testar, provar através da experiência. Mas um detalhe importante: nós, como cientistas, só vamos tentar provar hipóteses que possam ser falseadas. Mas como assim? Se eu digo a Terra é plana, se eu defendo que a Terra é plana, essa minha hipótese é uma hipótese científica? Sim ou não? De acordo com Popper, toda hipótese que possa ser colocada à prova e através da observação, e com isso possa ser falseada através da nossa realidade sensível, é uma hipótese científica. Aí, se ela vai ser uma hipótese científica verdadeira ou falsa, aí já é outra história. Com isso, o Popper quer demarcar quais são as proposições empíricas e quais são as proposições não empíricas, quais são as proposições científicas e quais são as proposições não científicas. É por isso que ele cria o critério de falseabilidade, para a gente saber quais são preposições empíricas e quais são as preposições não empíricas. Se eu digo Deus existe, essa é uma proposição empírica ou uma proposição não empírica? Ela é uma proposição não empírica. E por quê? Porque eu não posso falseá-la através da observação sensível, da realidade sensível no nosso mundo. Se eu digo, eu vou soltar esse pincel e ele vai cair, ela é uma proposição científica, sim ou não? Sim, porque eu posso provar através da experiência no nosso mundo sensível. Agora, se eu digo, eu vou lançar esse pincel a uma força de 160 newtons e ela vai dar 5 voltas na Terra durante 3 dias e vai cair exatamente aqui, é uma proposição científica? Sim. Ela é falsa? Sim, ela é falsa. Porque eu tenho como comprovar através da observação. Agora, por que Popper enfoca na falseabilidade e não na comprovação? Porque ele quer nos mostrar que as teorias científicas não são verdades absolutas. Apenas um fato que aconteça diferente do que a teoria nos diz é o suficiente para derrubar a teoria.